Um quinto do petróleo que abastece o mundo passa pelo Estreito de Hormuz, no Irã. Com o bloqueio da rota de escoamento, o preço do barril aumentou. E quando o combustível sobe, o impacto na inflação deixa todos os produtos mais caros. Essa escalada entre Estados Unidos, Israel e Irã mantém um risco geopolítico no centro das decisões econômicas do planeta. A gente já tratou aqui do avanço do conflito. Agora, eu chamo a sua atenção para os desdobramentos e impactos econômicos dessa crise. O petróleo sobe, o dólar se fortalece, o mercado recalcula expectativas. Mesmo sem um bloqueio formal no Estreito de Hormuz, por onde passa parcela significativa da energia consumida no mundo, a percepção de risco já pressiona os preços e reacende alertas sobre inflação e juros. Eu quero a sua companhia para a gente analisar juntos esses impactos econômicos com o professor Roberto Georg Ibel, é economista, professor de Relações Internacionais da ESPN. Bem-vindo, professor. Olá, Edu, uma satisfação estar com todos vocês aqui no JR 15 Minutos. Bom, eu disse que não há um bloqueio formal no Estreito de Hormuz, mas o Irã já prometeu incendiar qualquer navio que tentar passar pelo bloqueio. E o presidente Trump, nas últimas horas, disse que, se necessário, coloca a Marinha Americana para escoltar a travessia do petróleo. Quais as últimas e mais preocupantes informações que o senhor tem para nos dar diante dessa disparada do preço do petróleo que se acumula em 15% de alta desde sábado? Então, Edu, até para conectar, né, você mencionou o Estado de Israel no começo da nossa conversa, né? Israel também tem se posicionado, porque também, embora não seja um grande produtor de petróleo, se interessa, obviamente, pela estabilidade na região do Estreito de Hormuz em virtude, né, do fornecimento de energia para aquele país, né? Então, Israel também, já respondendo a sua outra pergunta, tem se posicionado com relação à defesa do Estreito, embora não esteja diretamente vinculado ao território do Estado de Israel, né, pela distância geográfica, é um país interessado. E, evidentemente, os Estados Unidos também têm interesse, como você menciona, né, os indicadores aqui colocam uma valorização do petróleo, né, tanto o crude como o Brent, né, que são os dois tipos de petróleo transacionados na Bolsa de Nova York, um acumulado de 15%, né, em números redondos, digamos assim, nos últimos 5 dias, ou seja, desde que começa a guerra, né, ali na região do Oriente Médio. Eu chamaria a atenção também, Edu, para a questão, né, das petrolíferas norte-americanas, também tem apresentado um leve crescimento nos últimos 5 dias, tanto a Chevron como a ExxonMobil, né, que são diretamente interessadas nas operações, ambas aí acumulando 1% de crescimento desde o começo da guerra, mas se a gente olhar no retrospecto dos últimos 6 meses, ambas, né, respectivamente, acumulam aí 33% e 17%, ou seja, as petrolíferas também, em que pese a gente tem um cenário de tensão ali na região do Estreito de Hormuz, né, as petrolíferas passam a ter uma valorização das suas ações, porque há uma expectativa de que no longo prazo, né, dependendo do resultado da guerra, a situação seja mais favorável para a exploração de petróleo na região do Oriente Médio. E falando da Petrobras também, né, olhando aqui para o Brasil, a Petrobras valorizou nos últimos 5 dias um acumulado de 1,64%, né, e no último mês alcançou uma valorização de 7,2%. Também acho que é muito significativo, né, olhando aí já a partir de uma perspectiva do Brasil. Nas últimas horas, numa conversa com a autoridade alemã, o presidente Donald Trump disse que só decidiu atacar o Irã em conjunto com Israel porque tinha informações de que o Irã faria um ataque. Especialistas têm dito, professor, que tudo se refere aqui a um modo bastante complexo de enfraquecer a China no tabuleiro internacional. Comenta essa afirmação para a gente, até que ponto ela é efetivamente comprovável. Então, aqui nós temos, né, alguns elementos que eu acho importantes. Nesta semana, né, de início da guerra no Irã, a Agência Internacional de Energia Atômica, né, a IAEA, né, que é vinculada à Organização das Nações Unidas, disse que, de fato, foram identificados danos à infraestrutura das usinas nucleares no Irã, né? Mas ela não consegue comprovar ou confirmar que, de fato, o Irã possuía uma arma nuclear. Isso é um ponto, né? Com relação à China,
esse é um tópico que tem me chamado muito a atenção desde o sábado, né, que começa o conflito, o silêncio da Rússia e o silêncio da China com relação ao que aconteceu no Irã, né? Então, para quem está ouvindo aqui o podcast, a entrevista, Irã tinha como aliados a Rússia e a China. E o máximo que a Rússia e a China fizeram foram apenas notas diplomáticas publicadas pelas chancelarias, tanto em Moscou como em Pequim. Não vimos nenhum tipo de ingerência ou atuação das forças russas e chinesas em defesa do Irã. Isso me causa uma certa inquietação analítica, porque até então nós considerávamos a existência de 3 grandes potências no sistema internacional: Rússia, China e Estados Unidos. Me parece que nós talvez tenhamos superestimado a capacidade militar dessas 2 grandes potências, China e Rússia, e os Estados Unidos, na realidade, não são uma grande potência, são, de fato, uma superpotência, usando, né, as classificações das relações internacionais, e talvez o presidente Donald Trump já tenha percebido este contexto, este cenário, né? E isso reconfiguraria totalmente as relações internacionais. Por que eu estou falando tudo isso, né? Este silêncio dos 2 países face ao Irã trazem, né, ao centro das nossas análises se, de fato, um dos objetivos dos Estados Unidos era para testar essa capacidade militar e essa capacidade de impacto econômico na China e na Rússia, mas principalmente na China, com o ataque ao Irã. E me parece que este cenário está se confirmando, né? Então, é um tópico, eu acho, muito sensível, muito importante, que merece, né, a nossa atenção aí nos próximos dias e nas próximas semanas, porque, em se confirmando a existência de uma superpotência, de 2 grandes potências, isso muda quase que totalmente o sistema internacional como a gente conhece. E isso no momento em que estamos conversando há 5 dias do ataque ao Irã. Eu entendo que os reflexos serão tanto maiores quanto mais prolongado for o conflito, professor. Mas quando a gente vê que China recebia petróleo da Venezuela e não recebe mais, que China recebia petróleo do Irã e muito provavelmente agora terá dificuldades para receber, que impacto isso tem na produção acelerada industrial chinesa e, por conseguinte, no resto do tabuleiro de negociações global? Tem um impacto muito significativo, né? Porque, de uma maneira muito didática, qual é a importância do petróleo? Ele é a base de quase todos os combustíveis usados, né? Pela logística terrestre, marítima e até mesmo aérea, né? Então, isso, você diminuindo a oferta de petróleo ou limitando o acesso ao petróleo de um dos seus principais fornecedores, que é o Irã e também a Venezuela, a gente vai ter um encarecimento dessa commodity que é traduzido no encarecimento do frete, que por sua vez se traduz no encarecimento de todos os produtos das cadeias globais de valor, né? Ou seja, a gente pode sim, aí sendo um pouco mais economista do que analista internacional, a gente pode ter uma pressão inflacionária, não apenas na China, mas especialmente na China, como em todo o sistema internacional, afetando, né, como você fala, esse tabuleiro geoeconômico. Em aspectos geopolíticos, isso também traz uma sinalização muito importante para os demais produtores de petróleo. Para o Brasil também, não que o Brasil possa substituir esta oferta de petróleo, por exemplo, da Venezuela, mas o Brasil pode ser um player a ser procurado pelos Estados Unidos, pela Europa, né, como uma alternativa a essa oferta de petróleo. E acho que um outro ponto importante é o papel da Rússia, né? É do interesse do presidente Trump de se trazer a Rússia de volta para as negociações internacionais, né? Tirar as sanções, tentar construir um cessar-fogo, né? E a Rússia tem petróleo, então a Rússia talvez também poderia ser uma alternativa a esse contexto que nós estamos vendo agora. Politicamente, eu quero saber já se Trump pode ter mais acertado do que errado nas últimas ações, porque a crítica que se faz a ele, desde o tarifaço, a escalada da inflação interna nos Estados Unidos, inclusive a busca por outros parceiros comerciais da maioria dos países taxados e o enfraquecimento das relações com os Estados Unidos, essa tem sido a análise, essa tem sido a tônica. Quero saber se, na sua opinião, isso vai mudar ou não. Mas antes, a gente percebe, professor, na sua fala, que em crises como essa o petróleo deixa de ser, né, apenas uma commodity
e passa a ser um instrumento político. Eu queria entender até que ponto a energia pode ser usada como ferramenta de pressão internacional, se tem uma barreira para isso ou se tem um fim da linha, e como é que fica o dólar? Ele tende mesmo a se fortalecer em momentos de tensão global? Então, né, respondendo a uma parte da sua pergunta, eu entendo hoje do que o petróleo, né, e todas as outras fontes de energia, e aí a gente insere até as terras raras, né, não tem um limite. Eu acho que eu acredito que hoje o grande tópico, o grande ativo econômico, político, geopolítico e geoeconômico das relações internacionais. E, claro, em bom português, né, é o que direciona a ação das potências hoje no sistema internacional. Né? Essa disputa pelo petróleo, essa disputa por recursos energéticos, porque você precisa de combustível, precisa de energia para circular a produção, sobretudo industrial, né? Isso traz uma outra questão, porque a gente pode estar enxergando no horizonte algo que eu já comentei até aqui outras vezes na Record News, né? Eu sempre mencionava que talvez a COP30 que nós tivemos no ano passado tenha sido a última COP importante da história, porque no momento que você passa a entender o petróleo não apenas como uma commodity, mas como um ativo político, geopolítico, geoeconômico, toda aquela discussão e agenda ambiental, de mudanças climáticas, enfim, que é importante, tem a sua relevância, ela cai por terra, né? Ela é colocada em terceira ou quarta prioridade, porque a disputa hoje não é pela mitigação dos impactos das mudanças climáticas, é justamente por quem tem petróleo e quem precisa petróleo, né? E quem tem essa disponibilidade, se vai entrar num conflito ou vai se alinhar às grandes potências ou às superpotências. Respondendo à segunda parte da sua pergunta, né, com certeza os Estados Unidos ele fez um cálculo de cenários prováveis do que poderia acontecer com essa incursão militar no Irã. E certamente esse cenário que está acontecendo nos últimos dias, né, de uma aparente resistência do Irã, mas que acaba refletindo nos países aliados do Oriente Médio, isso foi precificado pelo governo norte-americano, tanto no aspecto militar como no aspecto econômico, né? E aí, respondendo à terceira parte da sua pergunta, isso vai ter um impacto, sim, no dólar. O dólar volta a ter um certo aquecimento, comparado a várias moedas, inclusive o próprio real, uma valorização que vem muito em decorrência deste papel hoje ressignificado, eu diria, dos Estados Unidos no sistema internacional. O mercado hoje, ele já começa a utilizar, eu diria até com um certo grau de atraso, a geopolítica e as relações internacionais para suas análises de risco, para suas análises, né, de projeção de mercado, o que será cada vez mais indispensável, né, tendo um mundo cada vez mais fragmentado e cada vez mais em tensão. E em relação à política internacional e ao protagonismo, Trump pode sair vitorioso disso tudo, professor? Pode ser, né? É uma possibilidade, né? E voltando ao que nós comentamos no começo da nossa conversa, né? Eu sou do entendimento que talvez o presidente Trump tenha entendido que ele pode colher frutos, né? Tanto internamente como externamente, a partir das suas ações militares, né? No Irã e em outras regiões do sistema internacional. Então, existe essa possibilidade, é um cenário com o qual nós estamos trabalhando. Entretanto, também existe o risco de ser uma guerra prolongada, com grande resistência do Irã, com impacto no preço do petróleo e que aí, por sua vez, acaba impactando internamente nos Estados Unidos no custo de vida. E a gente sabe que o eleitor norte-americano, e este é um ano de eleições de midterms, ele vota com o bolso, ele vota com o cenário econômico, né? Então, se é um cenário econômico mais favorável, que não corrói seu poder de compra, não inflacionário, a tendência é que ele vote no partido de situação. Se é um cenário mais adverso, a tendência é que ele vote na oposição. Então, a gente não tem como responder neste momento, mas sabendo que uma guerra prolongada e que tem impactos inflacionários, pode ter um custo político para o presidente Trump internamente nos Estados Unidos nas midterms em novembro. É isso que veremos então nas próximas semanas e meses. Eu quero agradecer demais a participação de Roberto Georg Ibel, economista, professor de Relações Internacionais da ESPN. Professor, obrigado. Muito obrigado, Edu. Uma satisfação estar sempre com vocês aqui.
Essa foi a edição 1370 do 15 Minutos, que você acompanha no r7.com, no seu tocador de podcast predileto, e eu sempre recomendo, baixe no seu telefone o aplicativo do R7 para ter as notícias do Brasil e do mundo por perto, inclusive o Jornal da Record, na palma da mão. A produção de hoje foi de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora pra próxima!